Olá a todos. Não sei que horas vocês estarão assistindo essa aula, né? Pode ser manhã, tarde ou noite, mas eu espero que seja uma aula proveitosa, né, para todos que estejam assistindo. Vou me apresentar. Eu me chamo Vitória, sou enfermeira pela Universidade Federal do Piauí e atualmente eu faço residência em atenção em alta complexidade no Hospital Universitário do Piauí. Né? E me sinto muito feliz por ter sido convidada para ministrar essa aula nesse curso de capacitação que está sendo ofertado pelo meu grupo de pesquisa. Né? Meu não, mas eu faço parte desde que era apenas aluna da graduação de enfermagem, né? E realmente é um prazer, depois de graduada, vir aqui compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês, tá certo? Nossa conversa hoje é sobre prevenção de quedas e cuidados com a pele da pessoa idosa, para cuidadores informais, né? Que é o público desse curso de capacitação. E aí eu vou dividir a aula em dois momentos, né, para não se tornar tão cansativa e para que as informações sejam melhor repassadas para vocês, certo? Então vamos lá, dando início. No primeiro momento da nossa aula, nós vamos falar sobre a prevenção de quedas, certo? Então, por que prevenir quedas, né? As quedas, elas podem ser resultantes de circunstâncias multifatoriais, podem ocorrer com qualquer pessoa, independentemente da idade, sexo, etnia ou condição socioeconômica, né? Porém, na população idosa, as quedas merecem um pouco mais de atenção, porque, além de ser mais prevalente, elas têm maior impacto funcional diante da situação de saúde do idoso. Então, além de trazer fragilidade à saúde, vão trazer fragilidades em relação à economia, né? Vai trazer prejuízos econômicos, tanto para a família quanto para os serviços de saúde, certo? Nós temos também um fator que é relacionado à queda, que nós chamamos de síndrome pós-queda. O que é essa síndrome? Né? Essa síndrome ela vai se referir às consequências ao idoso após uma queda. Então, esse idoso, após um episódio de queda, ele pode perder a autonomia, independência, né? E isso vai se tornar um ciclo vicioso, que vai levar à perda da capacidade funcional e aumentar o risco de novas quedas, certo? Então, isso pode continuar acontecendo. Caiu uma vez, o idoso ele pode permanecer com dificuldade, permanecer com medo de cair, desculpa, e aí ele vai evitar, por exemplo, caminhar, aquela caminhada que ele fazia fora de casa, ele não vai fazer mais, a caminhada dentro de casa ele não vai fazer mais, ele vai querer se isolar, né? Ele vai viver com medo constante. E isso vai levar ao desenvolvimento de uma fragilidade, digamos assim, porque ele vai ficar cada vez menos ativo, né? E aí, no momento que ele precisar caminhar, pela própria fragilidade física que ele vai desenvolver, ele está muito mais suscetível a uma nova queda do que antes, né? Então, vamos lá para o slide. Eu trouxe para vocês, né, essa estimativa de que 28,6% das pessoas idosas caem por ano. Tá? E por que isso para a gente é alarmante? É um número muito alto, gente. Isso não deveria acontecer, né? O idoso cair gera uma série de repercussões para a vida dele, né? E para a vida dos cuidadores também. O que acontece? Quando os idosos caem da própria altura, o que é queda da própria altura? O idoso ele vai cair do mesmo nível que ele está, por exemplo. Ele vai escorregar, vai cair, né? Ele vai tropeçar, vai cair. Não é uma queda em que ele caiu de tantos metros a mais da altura dele, entende? Como é cair, por exemplo, de um prédio. Então, sempre que a gente fala queda da própria altura, é esse tipo de queda, em que a pessoa cai, que a pessoa tropeça, né? Então, esse tipo de queda na pessoa idosa, geralmente, né, não estou dizendo que acontece sempre, mas assim, o risco de acontecer uma fratura é muito alto, né? Então, vocês, vez ou outra, podem escutar, o fulano, seu idoso, seu José caiu e fraturou o fêmur, seu José caiu e fraturou o quadril, que vocês conhecem como bacia, né? Fraturou a bacia. Então, o que vai acontecer com o seu José? O seu José provavelmente vai precisar ser hospitalizado para fazer o tratamento cirúrgico daquela fratura. A partir do momento que o seu José é hospitalizado, né, o seu José está exposto a outras, a inúmeras situações
de risco para a saúde dele. Por quê? Porque a hospitalização é um fator estressor para a saúde do idoso. Então, a partir do momento que ele está internado, né, ele vai passar mais tempo deitado, porque ele está fraturado. Então, ele vai passar por um procedimento cirúrgico que vai expor o seu José a infecções, por exemplo, né? Então, assim, é um problema que gera diversos outros problemas para a saúde da pessoa idosa, né? E aí, gente, as quedas em si, elas têm grande influência do ambiente, tá? É o seguinte, alguns autores vão classificar as quedas, né? Vão classificar as quedas, não, desculpa. Vão dizer que as quedas, elas são influenciadas tanto por fatores intrínsecos, ou seja, fatores do indivíduo, como por fatores extrínsecos, que são fatores relacionados ao ambiente, tá? O que são esses fatores intrínsecos, né? São características biológicas do indivíduo, como idade, como sexo, como comportamento de vida, como condições de saúde, né? E os fatores extrínsecos, eles estão relacionados ao ambiente familiar e social que o idoso ele vive, certo? Então, esses fatores eles podem se interagir, tá? E quanto maior a exposição a esses fatores de risco, maior a probabilidade de quedas, certo? Então, identificar e prevenir, né, identificar esses fatores e tomar alguma atitude para que esses fatores eles sejam mitigados, que eles não existam ou que eles diminuam pelo menos, né, diminuir a exposição daquela pessoa idosa a esses fatores de risco é extremamente importante e fundamental, né, para que a queda não ocorra, certo? Então, por isso que a gente diz que tem grande influência do ambiente, porque só de ser uma pessoa idosa, ela já está muito mais vulnerável do que uma pessoa jovem, por exemplo, né? Então, o que nós podemos, em que nós podemos atuar é no ambiente, certo? E aí é em cima disso que a gente vai trabalhar nessa aula. Vamos lá. Então, eu trouxe aí para vocês as causas mais comuns de quedas no ambiente domiciliar, né? Vou ler aqui para vocês. Inclusive, esse quadro ele está em um dos materiais que eu deixei no final do slide, tá bom? Para os cuidadores que tiverem interesse em ler o material que eu utilizei para fazer a aula, tá certo? Então, tapetes e capachos, sobretudo em superfícies lisas, soltos e com dobras, né? Banheira e box sem barra de apoio com piso molhado, piso escorregadio ou muito áspero, irregular e ou molhado, superfícies para sentar muito baixas ou muito altas, como cadeira, cama ou vaso sanitário, objetos, que são fios, cordas, mangueiras, brinquedos espalhados pelo chão, utilização de meios inadequados para subir ou alcançar objetos que estão altos, animais de estimação, né? Esses animais, eles podem pular ou passam entre as pernas do idoso, além de estarem deitados ou circulando, e o idoso não enxergar e tropeçar. Móveis instáveis ou deslizantes, iluminação inadequada, bancos ou cadeiras sem braços, escadas sem corrimão e degraus de altura irregular, e área de circulação obstruída ou estreita. Então, o que é que o cuidador ele pode fazer para evitar as quedas? Vamos lá, porque agora a gente vai entrar na parte prática da aula, né? Eu tentei trazer as informações de forma que vocês possam identificar, né, esses fatores de risco e possam aplicar isso na vida cotidiana de vocês, né? No dia a dia em que vocês estão cuidando da pessoa idosa que vocês cuidam geralmente, certo? E aí vai ser fácil de alinhar a teoria e prática nesse caso, tá? Por isso que eu não vou me estender muito nessa aula, essa aula não vai ser uma aula longa, mas vai ser uma aula voltada mesmo à prática de vocês enquanto cuidadores, tá certo? Vamos lá, só um minutinho. Vamos falar sobre a escolha dos sapatos, né? Então, os sapatos, eles nem podem ser muito amortecidos nem muito duros, tá? Devem ser fechados na frente e atrás e ter entre 2 e 3 centímetros de salto, que é justamente para amortecer a pisada da pessoa idosa no chão. Tá? Então, a gente tira por nós mesmos. Quando a gente usa um sapato, um tênis que não é tão amortecido embaixo, quando a gente passa o dia caminhando, que chega de noite em casa, nosso pé tá muito dolorido, né? Porque essa base
e que ele pede de pelo menos 2 e 3 centímetros de salto, é justamente para amortecer a pisada, né? E aí a gente sabe, né, que uma pisada bem estável no solo, ela vai promover uma postura adequada. A partir do momento que você não tem um apoio bom, né, e você pisa no chão, você pode ter uma série de alterações posturais, você pode desenvolver algum problema de coluna, né? Você pode começar a sentir dor no pé, porque os ossos do pé, eles vão estar mal distribuídos quando você faz o esforço de pisar, né? E o pé da gente é a nossa base de apoio. Então, por isso que o sapato, ele precisa estar coerente, estar adequado para promover que aquela pisada ela seja, ela tenha apoio, ela seja sustentável, né, para a pisada do idoso, certo? No caso da pessoa idosa, a gente pede para evitar o uso de chinelo, de dedo e de pano, né? Não é muito comum no nosso meio esse de pano, mas tem localidades que utilizam ainda chinelos de pano, tá? Nesses locais que a condição social é mais vulnerável, né? Mas a gente pede para evitar pelo menos o uso de chinelo de dedo, tá? Por quê? Porque o chinelo de dedo ele não tem nenhuma segurança, né? Vez ou outra a gente tropeça, o chinelo ele engancha em alguma coisa, fica preso e a gente vai e cai, né? Eu mesma, às vezes eu tropeço, falta cair, né? Imagine uma pessoa idosa que não tem, às vezes, apoio suficiente, né? Força suficiente para se segurar, né? E aí ela vai cair. Isso aí é óbvio. Então, evitar mesmo o chinelo de dedo. Eu sei que a gente mora na região quente, às vezes incomoda um pouco ficar usando sapato fechado, né? Mas aí a gente preza mesmo pela segurança, tá? Quando estiver sentado, quando estiver deitado, né? Ele fica sem o sapato. Mas quando for andar, colocar o sapato fechado, né? Mesmo para evitar essas instabilidades posturais na hora da pisada no chão e também para evitar que venha acontecer algum machucado no pé, né? Porque, por exemplo, um idoso que é diabético e ele já tem o pé diabético, né? Ele tem uma diminuição da sensibilidade, né? Então ele pode dar uma topada, se ele tiver de chinelo, ele pode dar uma topada, vai machucar o dedo, vai tirar o pedaço do dedo e ele não vai sentir. Quando ele for ver, já vai, vão ser horas após a topada, né? Porque ele não vai sentir, né? E aí né, é nisso que acontece às vezes de pisar num prego, e aí são, assim, uma cascata de problemas que vão acontecer a partir daí, né? Imagina aí, você tá caminhando, né? Você não, o idoso tá caminhando, ele pisa num prego e não sente. Quando você vem ver, já é de noite, né? Aquele prego que tava na rua, tá infectado. Fora que a lesão que vai causar, gente, é muito melhor evitar, né? Então, por isso, a escolha do sapato ela tem que ser bem feita, certo? A gente até pede também que quando for escolher o sapato, não só para a pessoa idosa, isso serve para qualquer pessoa, escolher o sapato no fim da tarde, porque é quando o pé está mais inchado, né? A gente passa o dia inteiro caminhando, então, assim, à noite, o sapato, à noite não, à tardezinha é o melhor momento para escolher o sapato, né? Porque é nesse momento em que o pé está mais inchado, tá? Então, o sapato, ele vai ficar num tamanho legal, porque de manhã o seu pé está desinchado, né? Você não vai sentir desconforto, mas aí no final do dia, se você escolher um sapato de manhã, à noite, você vai sentir a total diferença, né? Porque seu pé vai estar bem maior, tá certo? Então, isso serve tanto para jovens quanto para pessoas idosas. Essa dica de escolher o sapato no fim da tarde. Dando prosseguimento, vamos falar um pouco sobre casa com tapetes, né? Quem é que não tem tapete em casa, minha gente? Todo mundo tem tapete em casa. Então, assim, tem casas que tem mais do que outras, né? Mas, assim, de maneira geral, o tapete é um item que ocasiona problema para pessoa idosa, né? Se for casa que tenha pessoas idosas. Por quê? Porque tapete é um meio de queda, tá? Geralmente a gente não vai usar tapete antiderrapante em casa, a gente vai usar tapete normal. Eu até coloquei a foto desse tapete aí de cozinha, porque é muito comum a gente ver esses tapetes de crochê em casa, né? Na minha casa mesmo, antigamente, hoje né, a gente nem usa tanto, né? Hoje já tem os antiderrapantes, eu até prefiro. Mas antigamente a gente usava muito, principalmente no banheiro, em cozinha, né? Teve um tempo que era moda usar esses tapetes de crochê, coisa mais linda, né? Os kits que eram feitos. E aí a gente usava.
né? Para uma casa que não tem uma pessoa idosa, tudo bem, né? Mas para uma casa que tem, né, e uma pessoa idosa que precisa de cuidados, a gente pede que não se use. Por quê? Porque esse tapete aí ele pode deslizar quando a pessoa idosa pisar. Então, o que, é que vai acontecer? Ele vai escorregar e vai cair. Né? Ele pode ficar com a borda dobrada. Lembra das casas comuns de queda? Que as bordas do tapete dobrados? Pois é. Então, a ponta do tapete pode ficar dobrada e vai ser mais um meio de tropeço para o idoso, né? Então, assim, a gente pede que evite esse tipo de tapete, ou se quiser utilizar, ele pode ter a superfície aí de pano, né, de crochê, mas embaixo ele ser bem aderido ao chão, ele ter, não sei, um, um solado antiderrapante, um solado que é aderente ao chão, que vai colar no chão, né? Já existem fitas que ajudam o tapete a colar no chão. Então, fazer esses ajustes às vezes é necessário se quiser continuar a usar o tapete, certo? Na região da cozinha e do banheiro, né, que são os principais assim, locais em que ocorrem quedas, a gente pede mesmo que se utilizem tapetes, né? Isso aí é até bom, porque é uma região, né, um local da casa em que sempre tem água. Né? Então, a água no piso também vai ser outro meio de queda. Então, a gente pede que deixe tapetes nessa região, mas que sejam tapetes adequados, né? Tapetes antiaderentes. No caso do banheiro, né, dentro do box, ou se não tem box, na região em que o idoso toma banho, é bom sempre ter tapete antiderrapante, certo? Porque até a cerâmica antiderrapante ela derrapa, não sei se vocês já perceberam, mas assim, cerâmica antiderrapante ela vai derrapar. Mesmo o intuito dela sendo não derrapar, mas quando ela tá molhada, é muito fácil escorregar, certo? Então, o ideal é que se mantenha tapetes antiderrapantes desses de plástico, né, que tá com a setinha verde no slide, na região do banheiro, certo? Pelo menos na região onde se toma banho, porque vai diminuir aí o risco de cair, certo? Vamos lá. Aí a gente vai falar um pouco sobre piso. Desculpa, gente. Meu celular tocou aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre piso, tá? Eu trouxe aí esses exemplos de piso, né? De cerâmica, de granito, esse de cimento queimado, né? Antigamente era muito comum nas casas, né? Na casa da minha avó mesmo tinha, e o problema desse piso de cimento queimado é que esse piso era encerado, né? Então, assim, e ficava o piso super liso. Então, eu tenho um exemplo na família. Minha bisavó caiu nesse piso, certo? Então, assim, é muito... E foi logo depois de encerar, né? Então, assim, é muito prejudicial. Você, além de ter um piso tão liso, ainda encerar. Então, se você tiver um piso desse na sua casa, não encere, tá? E aí, os outros pisos, né? De uma forma geral, todos os pisos eles vão ser um meio de queda. Principalmente se forem esses mais lisos, tipo porcelanato, né? Mas aí a gente toma algumas medidas para evitar que essa queda ela venha a acontecer. Como? Utilizar o calçado adequado, né, que a gente acabou de falar. Se usar o tapete antiderrapante. E aí, com o piso propriamente dito, a gente pede que o piso não esteja molhado. Manter sempre o piso seco, tá? Então, sempre ter o cuidado de manter o piso seco, sem poços d'água. E se tiver molhado, pelo amor de Deus, né? Manter a pessoa idosa longe desse local, né? Para deixar ela o mais longe possível até que o piso seja seco, para que ela não ande, não se exponha a esse fator de risco aí, que é tão sério, né? Piso molhado realmente é um dos meios mais comuns de quedas, infelizmente, né? E aí é altamente evitável, né? Possível da gente evitar, tá? Dando prosseguimento. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre medicamentos e a relação deles com as quedas, certo? Opa, desculpa. Passei aqui. Um minutinho. E a relação dos medicamentos com as quedas. Vamos lá. Então, assim, o uso racional dos medicamentos ele é essencial na abordagem de prevenção de quedas, certo? Então, assim, existem muitas medicações que vão causar quedas, né? E as pessoas idosas,
geralmente fazem uso de diversas medicações, né? Polifarmácia, são 5 ou mais tipos de medicações por dia, né? É o que a gente costuma ver. Então, muitos desses medicamentos, por si só, eles vão ser fatores que vão ser medicamentos que podem causar quedas, né? Vão ser fatores de alto impacto para causar quedas, né? Porque eles causam alterações, alterações na fisiologia do corpo humano, tá? Então, assim, por exemplo, medicações opioides, né? O idoso que faz o uso de codeína, de morfina, que são medicações para dor, né? O idoso que faz uso de clonazepam, estalopram, que faz uso de insulina, né? Ele tem risco, ele tem um risco aumentado de, no caso da insulina, ele tem uma hipoglicemia, tá? Então, o açúcar no sangue, né, como vocês costumam conhecer, assim, vai baixar e ele vai ficar tonto e vai poder cair, tá? Pode levar à queda, né? Vai desmaiar e vai cair. No caso dos outros que eu citei, né, os Prador, as medicações que ajudam a dormir, a se acalmar, né, eles podem trazer um rebaixamento do nível de consciência, então o idoso ele vai ficar sonolento, né, e essa sonolência, essa tontura que esses medicamentos podem causar, com certeza vão levar à queda, né, porque imagina ele estar caminhando aqui, aí ele sentiu um mal-estar, ele vai cair, né. Então, por si só, esses tipos de medicações, eles têm, a gente tem que ter uma preocupação maior, né, se o idoso ele faz o uso dessas medicações, certo? Outras medicações que podem causar queda são as para pressão arterial, por exemplo. Né? O idoso ele tem pressão alta, aí ele toma uma medicação para baixar a pressão, só que aí, eu não sei, às vezes a medicação está na dose errada, ou por outro motivo qualquer, aquela medicação baixou demais a pressão, né? E aí ele vai sentir de novo aquela tontura, aquela queda de pressão, aquela sensação de que a pressão caiu, ele vai ficar tonto, vai cair também. Então, a gente tem sempre que ter muito cuidado nesses casos, né? Esse fenômeno, né, de levantar bruscamente, né, e cair, a gente chama de hipotensão ortostática. E aí nós temos algumas medidas, né, para serem realizadas quando isso acontecer, né? Por exemplo, levantar devagar, principalmente de manhã, antes de sair da cama, né? Evitar lugares quentes, porque os lugares quentes eles vão diminuir o retorno venoso, e aí isso daí também vai diminuir a pressão, tá? Tem idoso que precisa usar meia elástica compressiva, né, também para ajudar nesse retorno venoso. Praticar exercícios, exercícios que eu falo são caminhadas, né, porque às vezes tem algumas restrições, mas assim, umas caminhadinhas assim ao redor da casa, ou pela rua, né, que mora, de 30 a 45 minutos, umas 3 vezes por semana também é interessante, né? Quando sentir o sintoma, por exemplo, se levantar bruscamente e sentir tonto, senta de novo, cruza a perna, né? Ou simplesmente se agacha. Isso vai melhorar o retorno venoso, tá bom? Mas assim, são medidas em que a gente pode pedir, pode orientar a pessoa idosa a tomar, né? Mas como esse curso ele é voltado para cuidadores, né? Então são vocês que vão orientar essas pessoas idosas, né? Então sempre que observar que esses sintomas estão acontecendo ali, a pessoa que você cuida, né? Você pode tomar mão de alguma dessas medidas que eu estou falando, tá? Mas se, por exemplo, ele levanta rápido demais e sentir vontade de desmaiar, então imediatamente sente ele de novo, né? E aí, se puder também deitar, levar as pernas, isso também melhora, certo? Vamos dar continuidade. Então, essa parte de medicamentos ficou clara, né? Ter cuidado com as pessoas idosas que fazem uso dessas medicações, né? Que são os opioides, são os antipertensivos,
são os hipoglicemiantes, né? Então, ter cuidado, porque isso tudo pode aumentar o risco de queda. Vamos para o próximo slide. Bom, aí eu trouxe alguns cuidados gerais, tá? Para a gente estar citando aqui, conversando um pouco sobre esses cuidados para prevenir quedas aí no dia a dia. Eu vou lendo e vou conversando com vocês sobre isso, tá? Então, primeiro cuidado, as passagens devem ser livres, sem fios, brinquedos, móveis ou obstáculos. Então, como eu disse para vocês no começo, uma das causas mais comuns de quedas é obstáculos no meio do caminho, né? Então, às vezes a pessoa idosa ela não enxerga mais tão bem, né? Então ela vai caminhando e aí no que ela bater, isso pode desestabilizar o corpo e ela pode sim cair, né? Então, tentar deixar o máximo possível essa passagem livre. Por exemplo, na minha família, o meu bisavô ele viveu 99 anos, né? E aí eu me lembro que quando eu ia visitar ele, ele morava com uma tia minha há muitos anos. E a casa, os móveis sempre eram todos encostados assim nas paredes, porque não havia móveis no meio da casa, né? Porque ele já conhecia o caminho. Então, não tinha como a gente mudar a decoração da casa, porque como ele já conhecia o caminho, ele já não enxergava também, mas ele conhecia exatamente o caminho que ele tinha que fazer todo dia. Então, se tirasse uma cadeira do lugar, ele saberia. Ou o risco de queda dele estava aumentado, né? Porque ele já estava contando com aquela cadeira ali naquele lugar. Então, se a gente tirasse ou colocasse alguma coisa, né, ali no caminho por onde ele passava, isso daí ia fazer uma mudança drástica no que ele conhecia como caminho, né? Então, isso daí também é uma outra estratégia, né? Manter sempre as coisas nos mesmos lugares, porque eles usam isso como base para caminhar, né? Principalmente os que não enxergam tão bem. Eles vão tentar lembrar do caminho, mas para isso o caminho precisa ser o mesmo todo dia, certo? Segundo cuidado, ideal o interruptor de luz próximo à cama. Nesse caso aí, o manual ele traz, né, essa história de ser próxima da cama, mas a gente pode adaptar no caso de não ter um próximo à cama, né, manter alguma luz acesa para o caso de ele querer ir ao banheiro à noite, por exemplo. Né? A gente falou aí sobre ser próximo à cama porque ele poderia apagar e acender. Mas se não tiver, mantém alguma luz, a luz do banheiro mesmo pode ficar acesa, para que quando ele caminha até o banheiro à noite, ele não fique no total escuro, né? E caia, certo? Cuidado 3, retirar tapetes que ficam no caminho. Aquela história do tapete, né? O tapete ele pode ser um meio de queda, então ele pode pisar no tapete e escorregar. Então, retirar tapete, né? O ideal mesmo é manter tapete só na cozinha e banheiro, e ainda é daquela forma que eu falei para vocês, com bordas com solado antiderrapante, né? Para evitar mesmo queda. Cuidado 4, orientar a pessoa idosa que nunca deve se levantar rapidamente, justamente pela hipotensão ortostática, né, que eu citei para vocês. Ele pode ficar tonto, né, e cair. Então, sempre orientar que se levante devagarzinho, né, vá caminhando a passos lentos, assim que se levanta, e aí depois ele assume o ritmo de caminhada que ele já está acostumado. Mas se ele passou muito tempo deitado ou sentado, fazer isso de levantar lentamente, certo? Próximo. Cuidado 5, né? Se houver escada na casa, orientar que use sempre corrimão e que esteja sempre bem iluminada. Então, a escada nem se fala no risco que a escada traz, né, com relação à queda. Principalmente se a acuidade visual, se a visão for diminuída. Então, ele tem que saber que tem uma escada ali, tá? Ele precisa saber. O ideal era que não descesse escada sozinho, né? Se já for uma pessoa idosa longeva, né? Que já tem mesmo diminuição da acuidade visual, é aquela pessoa que precisa mesmo do cuidador ali do lado para muitas atividades. Então, o ideal é que ela não descesse escada sozinha. Mas para o que ainda é independente ali, né? Usar sempre corrimão. Escada sem corrimão não existe em uma casa que tem pessoa idosa, né? Usar sempre o corrimão, tá? E quando for descer as escadas, utilizar sapatos adequados.
não só quando for descer escadas, mas para todas as atividades, utilizar sapatos adequados, né? E sempre bem iluminada. Não só a escada também, mas como a casa inteira, sempre bem iluminada. Próximo cuidado, não caminhar descalço após usar creme nos pés. Nós vamos falar mais à frente ali com cuidados com a pele, sobre a hidratação da pele, né? E aí, um dos cuidados é hidratar os pés. Mas aí, ter o cuidado de quando hidratar os pés da pessoa idosa, né? Pedir que ela permaneça ali deitada ou sentada e não se levante para caminhar até secar. E quando se levantar, não caminhar descalça, caminhar calçado, certo? Porque o pé vai ficar liso e aí, em contato com o chão, ele vai escorregar. Mesmo que, não me seguro, não se segura, tá? Isso daí não. Tem idoso que ele, como é que eu posso dizer? Ele tem a mania de diminuir as coisas, né? Você fica dizendo, seu José, você vai cair se você fizer isso. Se você caminhar descalço com o pé molhado, com o pé sujo de creme, você vai cair. Não, eu tô me segurando, não, eu consigo. Isso vai acontecer, gente, porque a pessoa idosa, ela já foi uma pessoa jovem um dia, ela já foi uma pessoa adulta que era totalmente independente, totalmente autônoma, e aí ela se vê numa situação em que até para caminhar ela precisa de ajuda, né? Ela se vê numa situação em que ela está mais vulnerável do que o que ela estava acostumada. Então, a aceitação por parte deles é difícil também, né? Então, cabe a nós, cabe a vocês orientar da melhor forma, não perder a paciência, mas sempre orientar, né? Porque não é fácil essa mudança de vida, essa transição que eles precisam fazer para o envelhecimento, né? Então, sempre orientar, sempre estar ali perto, né? Tudo com cuidado, com paciência, com carinho, dá certo, tá? Cuidados com os animais de estimação, foi falado antes. Às vezes os animais eles vão entrar no meio do caminho, né? A pessoa dá andando aqui, eles vão correr por entre as pernas, né? Tem animais que têm muita força, tipo os cachorros, né? E aí eu já vi muitas vezes pessoas idosas caminhando com seus cachorros, assim, de tardezinha, né? E eu vejo que é um cachorro muito grande, um cachorro que tem força, então imagina. Se aquele cachorro ali começar a correr, né? Se sentir, sei lá, atacado por outro cachorro que ele tá vendo, e ele for lá querer atacar o cachorro, ele vai derrubar quem ele estiver vendo pela frente. Então, inclusive, quem está levando ele, né? Se for uma pessoa idosa, que não tenha mais tanta força, né? Então, evitar mesmo o passeio com esses cachorros de grande porte, tá? Ter cuidado com esses animais que ficam transitando pelo meio das pernas, como gatos, né? Não estou dizendo para não ter animais em casa, tá? Estou dizendo que a atenção tem que ser redobrada porque é um fator de queda, né? Ali, o gatinho ali ele quer carinho, mas às vezes ele vai causar uma queda. Vamos lá para o próximo. Muito cuidado com as cadeiras de plástico, pois podem escorregar e provocar quedas. Então, de preferência, colocar o idoso para sentar numa cadeira de madeira ou na cadeira que seja mais robusta, né? Porque eu já vi várias vezes essas cadeiras de plástico abrirem as pernas e aí a pessoa vai cair com tudo. E além de tudo, ainda tem um fator a mais, que é o plástico ele se abrir e causar um ferimento, né? Então, tentar evitar mesmo sentar nesse tipo de cadeira, ou pelo menos colocar umas 2 ou 3 cadeiras, uma em cima da outra, né? Para se tornar mais robusta ali, evitando que elas se abram, quebrem, causam uma queda, né? E elas também deslizam na cerâmica, viu, gente? Essas cadeiras de plástico, quando você pensa que não, elas estão abrindo assim a perna na cerâmica, né? Então também tentar colocar num piso que o atrito seja maior, como um piso de cimento, né? Esse piso de quintal. Então é o melhor lugar para colocar essas cadeiras quando é necessário mesmo sentar, tá? No quintal, evitar deixar objetos soltos, deixando sempre guardados onde não bloqueiam a passagem, né? É o mesmo princípio de dentro de casa, né? Não deixar nenhum objeto bloqueando, nenhum obstáculo no meio da casa, né? Da mesma forma no quintal, certo? Se possível, colocar barras de segurança na parede do interior do box, ao lado do vaso sanitário.
Então, é o mesmo cuidado com relação a descer escadas, né? Sempre ter uma barra de apoio. No caso do banheiro, é porque é um ambiente que tem água, né? É um ambiente que está sempre molhado. Então, até para o idoso se sentar e se levantar do vaso, né, para tomar banho, é bom que ele tenha essa barra de apoio para diminuir aí esse risco que ele vai ter de cair, né? E aí, se ele, por um acaso, quiser escorregar, ele vai ter onde se segurar. Ele já está se segurando, então é mais difícil de cair, né? Então, o ideal é que tenham essas barras de segurança mesmo. Vamos para o próximo. Aí eu cheguei agora numa parte que eu queria conversar com vocês desde o começo, quando me propuseram a construção dessa aula, né? Falar um pouquinho sobre esses auxiliadores de marcha, né? Que são as bengalas e os andadores, né? No caso da bengala, a bengala ela vai servir para aumentar a base de apoio, né? Vai melhorar o equilíbrio em atividades como andar, subir, descer escada, como sentar e levantar, né? Já os andadores, eles vão servir para melhorar o equilíbrio e diminuir o peso sobre as pernas. Mas assim, vocês sabem como deve ser a utilização correta da bengala e do andador? Qual é o lado que a gente deve usar, que a gente não, que a pessoa idosa deve utilizar a bengala? É no lado em que ele tem uma deficiência maior ou é no lado em que ele não tem deficiência, por exemplo? O seu José sofreu um AVC, ele teve, ele teve consequências aqui no lado esquerdo, então ele vai usar a bengala onde? No lado esquerdo ou no lado direito? Na perna, para ajudar na perna esquerda ou na perna direita? Né? Vamos conversar sobre isso. Então vamos lá. No caso da bengala, a bengala ela sempre vai ser utilizada no lado do corpo saudável, tá? Então, no caso do seu José, ele teve consequências no lado, sequelas, eu estava procurando a palavra, ele teve sequelas no lado esquerdo, então, por exemplo, ele teve paresia na perna esquerda, né? Então, a perna direita dele é que é boa, a perna, o braço direito dele é que é saudável. Então, ele vai usar a bengala do lado direito, que é o lado saudável, certo? Por quê? Porque a bengala ela vai servir de apoio, tá? Então, a bengala ela vai estar rente ao membro saudável ajudando, vai servir como outra perna. O que não aconteceria se ela fosse usada do lado que tem a sequela, tá? Então, ela deve ser usada no lado saudável e ela nunca deve ultrapassar o dedão do pé. A localização dela, quando coloca assim o pé do lado do corpo, nunca deve ultrapassar o dedão do pé, tá certo? As bengalas também têm que ser confeccionadas com o tamanho correto, né, a altura correta, porque senão ela não vai servir de apoio, tá? Então, quando a bengala vai ser confeccionada, tem a forma correta, né, de fazer a medição, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas saiba o que existe. No caso do andador, como é que o idoso deve usar o andador, né? O andador é para se apoiar. A gente tem andadores fixos, que é esse daí da foto, e tem andadores móveis, que são os que têm as rodinhas. Os móveis, eles são para usar dentro de casa, principalmente. E tem que, obviamente, ser em ambientes planos, né? No caso do andador fixo, o idoso ele consegue subir alguns degraus, assim, se for esse degrauzinho baixo aí de calçada, né? Ele vai conseguir usar, tá? E é mais seguro porque ele não vai deslizar. E aí, para fazer o uso, como é que é? O idoso ele vai se apoiar no andador, tá? Mas para andar, como é que ele vai fazer? Ele vai levantar o andador, vai colocar o andador uns 20 centímetros à frente, apoiar bem no chão, aí é que ele vai dar a passada. Deu a passada, levantou o andador, colocou mais 20 centímetros na frente, mais ou menos, tá? Uns 20 centímetros na frente, apoiou o andador no chão, dá a próxima passada. Sempre é assim, tá? Essa é a forma correta de utilizar o andador. Então, vocês têm que estar cientes, têm que ter conhecimento sobre esses detalhes que eu estou falando, para que possam orientar as pessoas idosas que vocês prestam cuidado, né? Todas essas orientações que eu falei com relação à queda, prevenção de queda, constam na caderneta de saúde da pessoa idosa, né? Toda pessoa idosa ela deve ter em sua posse uma caderneta, né? Essa caderneta ela é
ela é distribuída pela unidade básica de saúde. Então, todo mundo que faz parte do público idoso deve ter uma caderneta dessa para acompanhamento, tá? Então, tudo que eu falei tem lá de forma resumida. Então, é importante saber disso, porque vocês têm um material que oferece esse conhecimento aí, que ajuda na prática de vocês na posse da própria pessoa idosa, né? Então, sabendo disso, vocês podem pegar o material, podem ler, até para conhecer melhor o que tem naquela caderneta, né? Que é tão importante. É um instrumento de trabalho também para vocês, né? Lá tem espaço para todas as medicações que a pessoa idosa faz uso, né? Enfim, tem diversas informações que vocês podem estar usando para a prática de vocês, tá? Bom, encerrei essa parte de prevenção de quedas, tá? E aí a gente vai passar agora para o segundo momento da aula que eu falei para vocês, que é sobre cuidados com a pele, né? Então, vamos lá para cuidados com a pele. Aí eu coloquei essa imagem, né? E aí eu queria que vocês, enquanto assistem a aula, refletissem sobre o que vocês veem. Na verdade, essa imagem ela é muito clássica, né? Sempre que a gente fala sobre envelhecimento, sempre tem essa comparação da pele jovem para a pele idosa, né? E talvez se eu tivesse como conversar com vocês nesse momento, perguntar o que é que vocês estão vendo, vocês me diriam: ah, Vitória, você está vendo, ou eu estou vendo uma pele enrugada. Talvez alguns dissessem que está vendo uma pele ressecada, né? Uma pele fina, uma pele áspera, uma pele que caiu, um rosto que caiu. Então, é isso mesmo, gente. A pele, ela sofre diversas mudanças no processo de envelhecimento. São as mudanças mais visíveis, porque é a nossa marca, né? Quando a gente chega no lugar, a primeira coisa que a pessoa olha é a nossa pele. Não tem como, porque é a primeira coisa exposta. Então, a nossa pele ela vai sofrer modificações com o tempo, né? Claro que, dependendo do cuidado prestado, dependendo do cuidado que você tomou a vida inteira com a pele, ela vai estar melhor ou estar pior. Mas, de maneira geral, as pessoas mais velhas, elas têm a pele com as mesmas características, digamos assim. Tá? Eu estou falando em condições naturais. Hoje em dia já existem muitos procedimentos estéticos, né, que vão aí maquiar, digamos assim, a situação, mas de maneira natural, a gente observa sempre as mesmas modificações. Que modificações são essas, né? No caso, a pele ela vai perder elasticidade, ela vai ficar mais fina, né? Sua menos, produz menos sebo, né? Ela vai ficar menos hidratada, vai ficar mais ressecada, vai ficar mais fina, seca, áspera, certo? E aí, com essa aspereza, com essa sequidão, a pele ela começa a coçar. Nessa de coçar, a pessoa idosa pode coçar, e aí ela está muito mais vulnerável a abrir microfissuras ou até fissuras maiores, né? Que vão a olho nu vão ser ferimentos, né? Porque essa pele ela tá fina, ela tá vulnerável, né, a ferimentos. E aí, nesse processo de coçar, fere mesmo, viu? Abre mesmo um ferimento ali, porque tudo, infelizmente, tudo ali tá colaborando para isso, certo? E aí é nisso que a gente atua, né? Em como a gente pode prevenir que essa pele ela venha a desenvolver condições que não são boas, né? Que são condições patológicas, que podem se tornar doenças, que podem se tornar lesões. Então, é nisso que a gente atua, certo? Tanto nós, enfermeiros, como os demais profissionais da saúde, como os cuidadores, que são vocês. Então, nós temos que atuar nesse sentido, né? No sentido de promover saúde. E aqui nessa aula, as orientações que eu trouxe foi nesse intuito, tá? De prevenção. Claro que existem inúmeras orientações direcionadas a problemas específicos, como, por exemplo, sei lá, o idoso tem uma ostomia, né? Então, cuidado com aquela pele ali, aquela área peristoma, é outro, é um cuidado específico. Hoje eu não trouxe nessa aula,
porque ela ia se tornar grande, né? E aí não é a realidade de todos, né? Eu espero que não seja. Então, o meu intuito aqui foi trazer orientações para prevenção, né? E cuidado dessa pele, tá certo? Essas orientações mais específicas, elas cabem em outro momento, em aulas específicas sobre as temáticas, né? Vamos lá para o próximo slide. Então, aí eu trouxe para vocês, né? Tumores de pele são comuns em idosos, principalmente naqueles de pele clara e muito expostos ao sol durante a vida, né? Infelizmente, é comum, né? De a gente ver pessoas idosas descobrindo que tem câncer de pele, né? Às vezes não chega nem a ser câncer, é só um tumor benigno, né? E aí esse descoberto nessa fase de benignidade, ele pode ser retirado, né? Faz uma microcirurgia, uma pequena cirurgia, desculpa, e aí é retirado e resolve o problema, né? Mas tem casos mais graves. Mas isso é comum é, é, nessa população, né? Infelizmente é comum nessa população. E isso é decorrente de quê? De uma vida de muita exposição ao sol, de uma vida de poucos cuidados com a pele, né? Então, principalmente nessas pessoas de pele clara, né? É comum de desenvolver, como eu já citei aí. Também tive casos na minha família, da minha bisavó, que descobriu, né, que ela tinha uma manchinha no nariz e descobriu que era já um tumor, né, e fez a retirada. Mas, assim, é um transtorno, porque quem é que quer descobrir isso e quem é que quer retirar, né? A pessoa não quer nem descobrir isso, mas como ela era muito, muito clara, e viveu no interior do Pernambuco a vida inteira, pegando sol a vida inteira, então é meio que justificável, né? Assim, a ter aparecido na velhice, ter descoberto na velhice, né? Vamos para o próximo. É comum o aparecimento de manchas arroxeadas na pele. Então, assim, essa mão aí que eu coloquei na foto, ela é bem sugestiva, né, de uma pele envelhecida. Se você pegar a mão, o braço de qualquer pessoa idosa, você vai ver essas manchinhas. Essas manchas, elas podem ser arroxeadas, mas podem também ser marrons, né? Elas podem ter essa mudança de coloração. Nessa foto aí, elas nem são arroxeadas, são mais para marrons, né? E elas são chamadas de púrpuras. Então, nada mais são do que são vasos aí enfraquecidos, né? Vasos sanguíneos enfraquecidos, capilares enfraquecidos, que enfraquecidos pelo próprio processo de envelhecimento, que eles vão rompendo e vão formando essas manchas aí que seriam um pouco de extravasamento de sangue na região. Né? Então, isso aí é comum do processo de envelhecimento, você vê essas manchinhas na pele da pessoa idosa. São vulneráveis a desenvolver lesões por pressão e skin tears. O que são essas skin tears, né? Porque eu trouxe esse nome diferente, né? E é esse exemplo aí da segunda foto, tá? É quando, por exemplo, não sei se vocês já viram, mas quando você faz um curativo, por exemplo, na pele de uma pessoa idosa, com esparadrapo, e aí quando puxa o esparadrapo, a pele vem junto. Isso é um skin tear, tá? Skin tears, porque você puxou, a pele veio, mas você consegue observar que a pele ela não veio totalmente. Ela deslocou, né? Então, com esse deslocamento, formou essa lesão, mas a pele ainda está aí em cima. Essa pele ela também pode ser puxada totalmente, não deixa de ser um skin tears, tá? Mas ela é um tipo de lesão que a gente fala que é lesão por fricção ou cisalhamento, né? Pode acontecer dessa forma, né, na puxada do esparadrapo, pode acontecer no caso de idosos acamados, quando vai fazer mudança de posicionamento, que puxa o lençol de uma vez, o lençol pode puxar a pele junto e a pele vai vir, porque é uma pele fina, uma pele que está basicamente deslocada do tecido abaixo dela, né? Então, isso pode acontecer, né? Eles são muito suscetíveis a esse tipo de lesão mesmo, porque a pele está muito frágil, né? E aí também as lesões por pressão, que são conhecidas popularmente como escaras, né?
E aí eu trouxe nessa primeira imagem os pontos de pressão, é onde pode ocorrer principalmente as lesões por pressão ou escaras, né? Que são justamente nas proeminências ósseas, calcanhar, cotovelo, o osso aqui do bumbum, né? Aqui na região sacral, né? Que a gente fala, aqui na região da nuca, né? Isso vai poder estar acontecendo principalmente em pessoas idosas acamadas que por algum motivo têm mobilidade, por exemplo, as sequeladas de AVC, né, que dependem totalmente de outra pessoa para mudar de posição. Então, é importantíssimo que a gente atue nesse sentido, para evitar a formação dessas lesões, porque elas demoram um dia para acontecer. Eu estou falando isso assim, por cima mesmo, tá? É só um exemplo. Demoram um dia para acontecer, mas o processo de cicatrização, só Deus sabe, né? Tem pessoas que passam anos com uma lesão que desenvolveu em um dia, porque não mudou de posição em um dia. Né? A mudança de posição, a gente vai conversar melhor mais na frente, é de 2 em 2 horas, tá? Experimentem aí, passar 15 minutos sentados na mesma posição. Eu falei 15 minutos. Experimentem passar 15 minutos sentados na mesma posição para vocês verem se não já começa a ficar ali aquela região dormente, vermelha. Fiquem de joelhos 15 minutos seguidos. E quando vocês levantarem, olhem o joelho de vocês, como é que não tá. Né? Então, imagina uma pessoa que passa o dia inteiro sem mudar de posição, com a pressão toda em um único ponto. Vai ferir, vai abrir uma lesão. Tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado, muita consciência nesses casos, porque a pessoa ela está dependendo do nosso cuidado. Então, eu trouxe aí os cuidados diários com a pele do idoso. Tá? A gente vai discutir um pouquinho. Vamos falar sobre banhos, né? Os banhos muito quentes e demorados causam ressecamento da pele. Devem durar em torno de 10 minutos. Então, o banho é um momento importantíssimo, minha gente. É o momento em que a gente consegue observar a integridade da pele, né? Dos cabelos, unhas, da higiene oral. A gente consegue observar a pessoa como um todo, tá? Eu estou falando isso no caso de pessoas que dependem da gente para tomar banho, por exemplo. Tá? Não estou falando de pessoas que que são independentes para tomar banho, né? Tem, graças a Deus, tem muitos idosos que precisam de cuidadores, mas que na hora do banho eles precisam de ajuda só para a pessoa levar eles até o banheiro. E aí eles tomam banho sozinhos. Tá? Mas no caso de idosos acamados, né, que precisam desse nosso cuidado, cabe a nós observar também a integridade dessa pele, né? E a gente pode fazer isso, o banho é o momento ideal, porque a gente vê tudo, né? Mas a gente pode fazer isso também em outros momentos, tá? Não só no banho. Nesse momento a gente faz uma análise cuidadosa da pele, né? Avalia cor, avalia temperatura, hidratação, inchaço, vermelhidão, né? E aí, esses últimos que eu falei, né, dependendo se estão ou não, eles podem indicar já o aparecimento de lesão por pressão. No caso, vamos colocar um exemplo: um idoso que teve AVC, né, o seu José, que eu falei no começo, que teve AVC, e aí ele, infelizmente, ficou sequelado, ele ficou acamado. Né? E aí ele depende totalmente do cuidador para realizar seus cuidados. Né? E aí, na hora do banho, né, que é feito lá na caminha dele mesmo, pela família, pelo cuidador. Quando vocês, né, viram ele de lado, assim, que vocês olham aqui o osso do sacro, né, do bumbum, vocês veem que tá uma vermelhidão naquela região, bem em cima do osso. E aí vocês passam assim a mão, fazem uma pocinha, e aquela vermelhidão, ela não bloqueia, tá? Por mais que você passe a mão ou não, aliás, que você passe a mão, desculpa, ela não sai dali, aquela mancha vermelha, tá? Então, aquilo dali, a gente já classifica como estágio 1 de lesão por pressão. Ali já é uma lesão. Se continuar, se não for realizada a mudança de decúbito imediatamente,
Amanhã ali vai ser uma lesão estágio 2, tá? Então, assim, é o momento de fazer toda a averiguação possível da pele da pessoa idosa. É para a gente justamente evitar que se formem essas lesões. E como eu disse para vocês, o tempo de cicatrização a gente não sabe. A gente só sabe o quanto que demora para abrir, e é muito rápido. Então, o banho, né? No banho, o ideal é que a gente utilize água morna, né? No nosso estado, por exemplo, que é muito quente, né? Vocês podem me perguntar, ah, Vitória, mas eles se incomodam se usar água morna, quer banhar com água fria, né? Mas não tem problema a água ser um pouquinho mais fria, não tem problema. Não, não é para dar banho com água gelada, né? E nem com água quente. Os extremos são ruins. Mas a água morna, ela é o ideal, porque a água morna, ela promove conforto, ela abre os poros, né? E aí depois do banho, com esses poros abertos, a gente vai hidratar a pele, né? Então, a água morna é realmente o ideal. O sabão, ele deve ser passado com cuidado para não esfoliar a pele, alterando a camada superficial da pele, né? Então, a gente não deve saboar com força, né? Porque só nessa ação de saboar com força a gente pode ferir a pele. Porque, como eu disse para vocês, é uma pele vulnerável, é uma pele fina, frágil, né? Qualquer coisa que a gente faça de forma brusca vai ferir, vai ressecar mais do que deveria, né? Então, a gente pede para que seja ensaboado de forma leve, né? Com cuidado. Não recomendamos o uso de esponjas nem de esfoliantes, porque podem ferir a pele. Então, bucha, né? Falei até bucha assim, mas é porque na minha infância eu me lembro daquelas. Eu não vou saber explicar, mas tinha umas buchas que era de. Que eles tiravam até de uma árvore, né? E eu não vou saber explicar, não vou lembrar o nome, né? Mas era assim, totalmente natural. E aí elas eram bem ásperas, né? Eu me lembro que eram bem ásperas. E aquilo ali fere a pele, gente. Então, assim, a gente não recomenda, não, de nenhuma forma, o uso de esponja, nem de outro tipo de material para limpar a pele. Só fazer mesmo um ensaboado com a mão, né? E aí preferir sabonete neutro, tá? Porque são sabonetes que são mais hipoalergênicos, né? Não vão causar um ressecamento grosseiro da pele. Então, utilizar sabonetes neutros. Próximo, né? Então, a hidratação, ela deve ser realizada após o banho, né? Porque, como eu disse para vocês, os poros vão estar abertos, né? E o banho, ele é a ação de tomar banho tira a hidratação da pele, né? Vai tirar ali aquela parte ali de proteção que a pele fez durante o dia, né? Então, perceba que quando a gente toma banho, que a gente passa sabonete, quando a gente tá todo seco, né? Ressecado mesmo. Então, isso na pessoa idosa é muito mais presente, tá? Esse ressecamento. Então, é importante que depois do banho seja realizada a hidratação com creme, né, com hidratante, para evitar que essa pele fique seca, descame e fique coçando. E aí ele vai coçar e ferir. Lembra que eu falei para vocês? Então, a gente tem que hidratar justamente para evitar isso, tá? Então, evitar hidratantes com fragrância e corantes e aplicar repelentes, né? Os hidratantes nesse caso, né? A gente tem que procurar hidratantes que são hipoalergênicos, né? Geralmente vem na embalagem hipoalergênico, que geralmente eles são testados e se vê que eles causam o mínimo de irritação na pele, né? Tem que ser substâncias umectantes, ou seja, hidratantes que vão ali amolecer, deixar aquela região hidratada, né? Aí a gente tem exemplo de hidratante à base de glicerina, ureia, manteiga de karité, né? E tem muito creme com manteiga de karité, então são hidratantes que são possíveis de ser utilizados, porque realmente tem o mínimo de risco de causar alguma irritação na pele, né? É importante que a gente hidrate também pés, orelhas, lábios, né? O lábio resseca muito nessa nossa região, né? O lábio sempre está muito ressecado. Então, hidratar também essa região e ter o cuidado de quando hidratar o pé,
manter o idoso ou sentado ou deitado, pedir para levantar só quando estiver seco e calçado, né? Não deixar ele caminhar com o pé cheio de creme, andando descalço pela casa, certo? O que mais? Vamos lá. Estabelecer uma rotina diária, né, para ingestão de água. Por quê? Porque a pessoa idosa ela tende a não beber água, gente. As pessoas idosas não sentem sede, tá? Façam só essa observação. Eles não gostam de beber água, porque eles realmente não sentem sede. Isso tudo são alterações fisiológicas do envelhecimento. Então, eles têm alguma regulação ali endócrina que vão provocar essa alteração de não sentir sede, né? E mais você tem que ofertar mesmo assim. Ó, seu José, tem que beber água agora. Aí daqui a um tempo, seu José bebeu mais 200 ml de água. Vou oferecendo de pouquinho, né? Que de grão em grão a galinha enche o bico. Então, vamos oferecendo de pouquinho em pouquinho durante o dia, né? Agora não dá para obrigar a beber 500 ml de uma vez. Não é assim, tá, gente? Vão fazendo de pouquinho mesmo. Ofereça 100 ml, daqui a pouco ofereça mais 100, né? E aí sempre tendo cuidado de, no fim do dia, lembrar de quantos litros de água o idoso tomou por dia, por exemplo. E também observar o quanto de xixi que ele fez, né? A gente também tem que ter esse cuidado, né? Quando ele bebe mais água, ele vai fazer mais xixi, mas isso tudo bem, porque quer dizer que o rim dele está funcionando bem, né? E que ele está hidratado. Agora, se ele não bebe água, ele vai fazer pouco xixi, o xixi sempre é muito concentrado, isso é muito ruim para o rim. Então é por isso que a gente tem que oferecer água, tá? Porque é tão importante para o rim quanto para o restante do corpo, certo? Com relação ao uso de fraldas, né, a gente, para os idosos que usam fraldas, né, tem que ter o controle das eliminações, manter sempre a região limpa e seca. Desculpa, porque aquela região ali úmida, né, ela vai favorecer também o aparecimento de lesões, tá? De pele. A umidade ali é uma região quente, úmida, né? Imagina, quente, úmida, aí a pessoa idosa, ela evacua, né? Faz cocô e aí fica lá, sei lá, horas a fio. Então, ali vai ficar, imagina, quente, úmido e cheio de bactérias, né? Porque as fezes são infectadas, então, junto com a umidade ali, aquela região vai ficar toda macerada, né? Vai abrir uma lesão, a lesão já vai ser infectada, numa região difícil de tratar. Então, o ideal é ter esse controle, né? Na hora que ele evacuar, já se fazer a troca, e aí a gente previne, né, de que ocorram lesões ali naquela região, que é uma região muito difícil de tratar quando elas acontecem. Então, é muito importante que essa região ela tenha total atenção por parte dos cuidadores, certo? Vamos para o próximo. Aparar os pelos pubianos com tesoura para facilitar a higiene íntima e manter a área mais seca, né, evitando assaduras. Tá? Então, como eu disse para vocês, quanto mais seca, né? Eu estou dizendo ressecada, tá? Estou dizendo seca. Quer dizer que não é uma área que está molhada. Aquela área tem que ser mantida seca. E os pelos, eles retêm água, né? Quando o pelo está muito grande, ele retém água, inclusive retém outras coisas também. Às vezes também pode reter a urina, pode reter fezes ali, e aí dificulta a higiene, né? Então, manter sempre aparado. Não precisa aparar com a gilete, porque também aumenta o risco de ferimento, né? Então, a gente apara só com a tesoura, né? E tendo sempre muito cuidado, tá? Se o idoso ele for independente, ele mesmo pode fazer isso, né? Ou um familiar que seja mais íntimo, né? Mas é ideal que esses pelos eles estejam aparados até para manter mesmo a higiene, viu? Em caso de pessoas idosas acamadas ou em cadeira de rodas, fazer a mudança de decúbito, né, que é a posição de 2 em 2 horas, e aí a gente pode utilizar de algumas estratégias, como utilizar forros, né, para ajudar no processo. O que é isso? Você pega um lençol e vai enrolando, enrolando, até ele virar um forro, né, bem estruturado, e aí quando você for virar ele, o paciente, né, o paciente não, desculpa, a pessoa idosa de posição, para que ele não volte à posição original, você pode estar usando esses forros para deixar ele bem apoiado, né? Mas como eu disse, para isso cabe uma outra aula, né?
porque são muitos detalhes, e aí seria melhor conversar só sobre isso, né? Certo? Mas o importante é fazer essa mudança. Para pessoas idosas que fazem uso de cadeira de rodas, né? Como elas, se elas tiverem, né, a condição de mexer braços, a funcionalidade dos braços for normal, né, tiver alguma sequela só nos membros inferiores, você pode orientar que ele mesmo faça a mudança de posição, se apoiando nos braços. Então, ele vai se apoiar na cadeira, colocar o braço se apoiar e vai, ó, mudar, ó, muda para um lado, muda para o outro lado, né? Isso no mínimo, aliás, no máximo a cada 2 horas. Não pode passar disso, certo? Alguns apoios podem ajudar a pessoa a se segurar e mudar de posição sozinha. Podem ser comprados ou improvisados em casa. Barras de apoio para cabeceiras de cama, faixas de pano amarrados na cabeceira, nas laterais ou nos pés da cama, ajudam a pessoa a levantar ou mudar de posição na cama. Né? Então, como eu disse, tem como a gente usar de estratégias para ajudar nessa mudança de posição. Evitar massagem de conforto em regiões de proeminências ósseas, né? Então, assim, antigamente, ainda hoje eu vejo gente que acha que massagear faz bem, né? Só que é o contrário, gente. Quando a gente faz esse tipo de massagem em proeminências ósseas, a gente aumenta a fragilidade daquela região. Lembra que eu disse para vocês que a parte superior da pele, ela tá quase solta da parte de baixo dela. Então, ela tá muito frágil, ela tá muito vulnerável. Quando você faz esse movimento de massagear a proeminência óssea, você tá só piorando a situação. Você tá deixando mais frágil do que ela já é, né? Então, meio que você está ajudando a abrir uma lesão ali naquele local. Então, evitar esse tipo de massagem, tá bom? Porque não oferece conforto de jeito nenhum. Promover exposição solar adequada. O banho de sol pode ser realizado antes das 10 horas e depois das 16 horas, por um período de 10 a 20 minutos, desculpa, a fim de otimizar a síntese de vitamina D, né? Então, é importante que se faça esse banho de sol, tá? Porque a vitamina D, ela é fundamental para a manutenção do tecido ósseo, do sistema imunológico, né? E aí, o que eu quero reforçar é sempre a utilização do protetor solar. O ideal é que se utilize o protetor solar dentro de casa e fora de casa. Ah, Vitória, porque usar dentro de casa, a gente não está nem exposto ao sol, ele não está exposto ao sol. Gente, o sol, os raios UV, eles ultrapassam as paredes, tá? Então, assim, não adianta, né? A gente pode estar menos exposto dentro de casa, mas a gente continua exposto. Então, o ideal é utilizar protetor solar até dentro de casa e ser reaplicado durante o dia, né? Porque diminui muito a exposição aos raios ultravioleta, tá? Então, é um cuidado essencial para a saúde da pele. Gente, e aí eu encerro a minha aula de prevenção de quedas e cuidados com a pele nesse momento, né? Eu realmente tentei trazer apenas orientações para prevenção, né, de quedas e de lesões de pele, porque o meu foco é que, no meu pensamento aqui, ainda não aconteceram, né, e que não aconteçam. Então, para que a gente possa fazer a prevenção, atuar como barreiras aí, né, para o acontecimento de quedas e de lesões de pele, certo? Em outro momento, né, se for necessário, também não sei como é que está a escala de aulas aí do curso, mas não sei se vão trazer temas mais específicos sobre outros cuidados com a pele, né? Mas claro que isso pode ser trabalhado em um outro momento, tá? Mas assim, estou me disponibilizando para dúvidas, né? Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, né? Acredito que o grupo não teria problema em disponibilizar o acesso até mim, porque eu não tenho problema com isso, certo? Então, eu estou disponível para qualquer dúvida, para qualquer coisa que vocês estiverem precisando aí, certo? E aí eu encerro a minha apresentação
com uma oração que eu achei na internet, né? Que eu achei lindíssima. E aí, ela é destinada para cuidadores, né? É do Paulo Boechat. E eu vou ler para vocês, né? E aí encerro por aqui, mas eu fiquei muito emocionada ao ler essa oração e acredito que vocês também, né? Porque eu acho a profissão, né, de cuidador e a atividade de cuidador informal como, como atividades imprescindíveis, essenciais para a saúde da nossa pessoa idosa, né? Porque essas atividades acontecem no seio da casa da pessoa idosa, né? É antes de chegar no hospital onde eu trabalho, por exemplo, né? Então, vocês estão lá junto da pessoa prevenindo tudo que pode levá-lo a ir para um hospital um dia. Quando eu disse para vocês que a queda leva a hospitalização, é porque eu vejo muito, né? Então, assim, eu sempre fico muito triste quando chega uma pessoa idosa que quebrou o quadril, fraturou o quadril, porque eu fico reconstruindo o que eu já sei que aconteceu em casa, né? É muito triste. De repente, ele tinha uma vida normal, né? Ali, cuidador informal às vezes é um neto, é um sobrinho, né? E aí ele tinha uma vida normal, precisava de uma ajuda, mas era uma ajuda pouca. E de repente ele cai, ele fraturou o quadril e tem que ir para o hospital ficar totalmente dependente. É muito triste, é muito. Eu me compadeço muito da situação. Mas voltando à atividade de vocês, de cuidadores informais, considero vocês guerreiros, tem que ter muita força de vontade, tem que gostar, né? Tem que querer mesmo o bem das pessoas idosas para estar numa atividade como essa, porque não é fácil, né? A gente enfrenta diversas barreiras aí e eu sei que não é fácil. Então, meu muito obrigada a vocês que dedicam suas vidas a cuidar de quem precisa, tá? Porque a gente precisa de muitas pessoas como vocês. É essencial para nós, enquanto enfermeiros, né, que existam os cuidadores informais, os cuidadores formais, né, para estarem aí auxiliando no processo de envelhecimento das nossas pessoas idosas. Tá? E aí eu vou ler a oração e encerrar. Meu querido cuidador, a ti Deus confiou este nosso idoso, e ele sempre estará ao seu lado todos os dias. Sou grato a cada dia por você, pois é um labor dos mais belos que existem. Obrigado por cuidar tão bem dos nossos queridos que tanto precisam. Você é uma bênção na vida de que toca e cuida. Minha tranquilidade é saber que nossos velhinhos estão sendo muito bem cuidados, protegidos e atendidos. Você dedica zelo, carinho e amor independente do dia. Por você e para você, obrigado. E é isso, gente. Vou encerrando por aqui. Como eu disse, estou à disposição, tá? Até mais e foi um prazer gravar essa aula para vocês.